Revolução Jesus chegando até você. Seja super bem-vindo. O programa de hoje tá fera, viu, gente? A gente vai falar sobre ser homem, masculino, ser mulher, ser feminino, ideologia do gênero. Sabe quem vai estar conosco? A galera do Destrave. Tem uma matéria muito bacana. Você vai conferir, saber muito mais, se aprofundar. O que a igreja diz, tirar suas dúvidas, vai ser bem bacana. Mas pro bate-papo aqui também, eu conto com a presença do Sandro Arquejada, missionário da Canção Nova, missionário Revolução Jesus e escritor. Ele lançou o livro Maria, Humana Como Nós. E ela, Mirticere Medeiros, jornalista, né, missionária da Canção Nova. Foi por muitos anos missionária lá em Roma. É mais ou menos assim, a repórter do Papa, sabe? Bacana, né? Você viu que, ó, tá alto, né? E a minha esquerda, Cassiano. Cassiano que vai começar, inclusive, gente, já com música. Porque é um novo tempo, né, Cassiano? Vamos declarar que é um novo tempo na minha vida e na sua vida. Isso mesmo, bora lá. Vamos lá. Novo tempo vai nascer, o que era então nunca será mais. Tempo em que os corações se encontrarão com a verdade. Novo tempo onde o amor me faz acreditar. Tudo mudou, ultrapassando as barreiras. Eu vou viver assim. É tão normal a gente ser feliz. Lá, 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 lá. Eu vou viver assim. É tão normal a gente ser feliz. A gente ser feliz. É tão normal ser feliz e a gente, né, insiste em ser infeliz. Como é que, até contradição. Como é que surgiu a inspiração dessa música, Cassiano? Pensando e filosofando essa verdade, que Deus é muito simples, né? E é na simplicidade da nossa vida que eu compus essa canção. Um novo tempo vai nascer, esse novo tempo que acontece a cada dia, né? Na nossa decisão de uma vida santa, de uma vida nova. É tão normal a gente ser feliz, a gente que complica demais as coisas. Vamos ser felizes, gente? Vamos ser felizes? Decida por Deus, decida por uma vida nova, porque um novo tempo começa a cada dia. E como diz o Papa Bento XVI, a felicidade tem um nome e um rosto, Jesus Cristo. E é por isso que eu convido você a refletir com o seu YouCat. Você ainda não tem o seu? Poxa, é super fácil você adquirir. Você pode adquirir pela Canção Nova, loja.cançãonova.com, ou você também pode ir numa loja mais próxima, católica, e garantir o seu YouCat, para você aprender mais, se aprofundar cada vez mais. A reflexão está na página 47. Você pode refletir que a pergunta é o seguinte: de que forma Deus criou o ser humano, homem e mulher? E nós vamos refletir. Deus fez o ser humano de tal forma que este, sendo homem ou mulher, anseia pela realização e a totalidade no encontro com o sexo oposto. Os homens e as mulheres têm absolutamente a mesma dignidade, ainda que exprimam no criativo desenrolar do seu ser masculino e feminino aspectos distintos da perfeição de Deus. Que lindo saber que Deus criou o homem e a mulher com a mesma dignidade. Para Deus, nós somos exatamente iguais, imagem e semelhança de Deus. Porém, nós temos algumas características e até mesmo nós temos algo na nossa essência que nos difere na missão, no papel. Por exemplo, a mulher com seu ser, né, materno, a maternidade que existe na mulher, que Deus colocou na sua essência, no mais intrínseco do seu ser, a diferencia do homem, que não tem. Mas o homem tem tantas outras características que a mulher não tem. E aí que é o bonito, olha, o Papa vai dizer, né? Esse complementar, ou seja, o que um não tem, complementa no outro. Então nós precisamos sim um do outro. O corpo do homem foi feito para o corpo da mulher. O corpo da mulher foi feito para o corpo do homem. Os dois juntos realizam plenamente a vocação na qual Deus nos chamou. Que bonito, e nós vamos bater um papo sobre isso. Mas antes, para começar já, para você entrar neste assunto com mais profundidade, a galera do Destrave começa para você
Ideologia do Gênero. Primeira parte, confere aí. Gênero, orientação sexual, identidade de gênero. Com certeza você deve ter escutado essas palavras por aí e esperaria encontrar no lugar o termo masculino e feminino, como está, por exemplo, na nossa certidão de nascimento. Mas cuidado, o que parece apenas novos termos pode estar escondendo uma ideologia de desconstrução da família e da sociedade. É o que você acompanha agora no Destrave. Estas crianças expressam no papel o que enxergam como natural. Uma casa, um menino e uma mulher, flor. Eu desenhei uma casa, um menino e uma menina. A mãe, o pai, a família, um lar. E uma casa, um menino. Será que uma ideologia pode mudar isto? A ideologia de gênero defende a tese de que não existe um homem natural ou uma mulher natural. Não se nasce menino ou menina, e sim a pessoa neutra, como uma folha em branco, sendo então o sexo masculino e feminino um produto da cultura, uma construção social. Dr. Christian, o que é a ideologia de gênero? La ideología de género es una construcción ideológica, como lo dice justamente, en que hay una presentación hacia el mundo, hacia toda la gente, de que el ser humano no tiene una unidad respecto de lo que es su ser biológico y su ser sexual en su identidad sexual. Resulta que tú cuando naces no eres hombre o mujer, sino que vas a ser algo que puedes llegar a ser de género masculino, de género femenino o con los dos géneros mezclados, un poquito más de acá o un poquito más de allá, ¿ya? Dependiendo de cómo fuiste tú viviendo, de cómo fue tu educación, de cómo fueron tus experiencias. Entonces, lo que hace la ideología de género es quitarle el carácter de moralidad, por así decir, o sea, de lo que es correcto a nuestro cuerpo. A ideologia de gênero nasce apoiada na filosofia marxista de luta de classes, onde, segundo Friedrich Engels, a primeira opressão de uma classe por outra surge com a do sexo feminino pelo masculino. Mais tarde, a filósofa francesa Simone de Beauvoir escreve: "Ninguém nasce mulher, e sim torna-se mulher." Nos anos 60 e 70, estas ideias serão difundidas e ensinadas nas grandes universidades do mundo por intelectuais feministas, até chegar na agenda da 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher, em Pequim, palco escolhido para cunhar esta ideologia na sociedade. Foi em 1995, em Pequim, que a ONU propôs isso. E por que ela propôs como ideologia e não uma teoria? Tem uma fundamentação científica por detrás dessa proposta? Yo creo que tiene una fundamentación en el sentido que al ser una ideología y más que una teoría, entra en el terreno político. Entra en el terreno político a tal punto, ¿no es cierto?, que justamente se introduce a través de los grandes organismos que tienen injerencia sobre las legislaciones de los países. Entonces, cuando esta ideología se impone ciertos tratados, ciertas resoluciones, como lo que pasó en Beijing, ¿no es cierto?, esa le da la autoridad a las organizaciones derivadas de Naciones Unidas a, por ejemplo, exigirle a uno de nuestros países que si quieren obtener ayuda para programas sociales, para programas educacionales, tienen que garantizar que se cumplan en su país las resoluciones que la Nación Unida hace sobre una serie de otras cosas, y entre ellas, por supuesto, en primera línea, la ideología de género. Y eso implica, la ideología de género, el problema que tiene es que va
a deconstruir, a desarmar el concepto de familia. Muito bacana essa matéria do Destrave. Você viu que interessante? O quanto que a gente precisa aprender, entender melhor, né? Até mesmo essa questão da ideologia do gênero, né? Que é isso? Que bonito. Olha, não acabou não, hein? Tem a segunda, terceira parte aqui no programa. Confere aí, já vai chamando seus amigos, vai espalhando aí no Twitter e no Facebook. Inclusive, você pode seguir @RevoluçãoJesus para estar batendo papo conosco. Mas agora, nós vamos começar o nosso bate-papo, nossos entrevistados. Sandro e Miticelli. A revolução sexual mudou, não posso dizer, né? A nossa sociedade contemporânea mudou os valores, mudou tanta coisa. Quais foram os benefícios, mas também os malefícios que trouxe para vocês? Então, Fê, eu penso que quando a gente olha para a sociedade lá no passado, a gente vai ver principalmente a mulher, o ser feminino muito oprimido. A gente vê numa sociedade machista que a gente carrega até hoje. Se você for ver, antes da Revolução Sexual, a mulher não tinha direito ao voto, a mulher ficava somente em casa, era praticamente essa a mentalidade corrente, né? Então, com a Revolução Sexual, um dos benefícios foi isso. Nós, homens, também tivemos que abrir a nossa cabeça para vocês, mulheres. E isso é um benefício para a gente, né? Porque a gente não ficou somente fechado naquilo que era o nosso direito, aquilo que nós tínhamos como poder na mão. A mulher conquistou o seu direito de estar trabalhando, de voto, como eu disse, mas também de se assumir enquanto pessoa. Eu acho que hoje a sociedade ela estuda muito mais essa feminilidade e a masculinidade também, a partir desse momento que a gente se complementa, a partir do momento em que olha os dois com a dignidade igual. Hoje você vê até o nosso companheirismo dentro de um lar é muito mais aberto. Hoje um rapaz ir para a cozinha, ajudar a sua esposa a lavar uma louça, aprender a cozinhar, eu digo por mim, eu adoro cozinhar, né? E coisa que antigamente não era tão bem visto isso aí, né? Agora, como malefício, trouxe o feminismo. O feminismo é um movimento que não simplesmente busca o seu direito enquanto mulher, mas quer tomar o lugar do homem. Então fica aquela briga, né? A gente fica se agredindo, muitas vezes psicologicamente. A mulher busca um lugar que não é seu, não é tomar o lugar do homem na sociedade. Isso não é o plano de Deus, não é o correto. Também deu uma liberdade, vamos dizer, não é nem liberdade, mas uma libertinagem sexual. Hoje tudo, a gente vê desde propaganda de cerveja, tudo, o sexo tornou-se um comércio, né? Essa mentalidade de que o prazer do corpo é o status máximo de felicidade. Essa felicidade que o Cassiano estava falando agora há pouco, né? Felicidade em Deus, ela não é mais tão visualizada, tão mais contemplada pelo ser humano. Passou-se a enxergar que o que tem valor hoje para a sociedade é aquele prazer momentâneo, é a farra, é a festa, é o sexo. Então isso é o maior malefício que essa revolução sexual veio trazer hoje. E eu me recordei também porque uma das pessoas que estiveram à frente desse feminismo radical, como nós sabemos, é Beth Friedan. E ela escreveu um livro chamado A Mística do Corpo. Nesse livro, e aí o Sandro entrou na parte dos malefícios, ela vai, digamos assim, representar aquilo que foram esses malefícios, no sentido de considerar a maternidade da mulher, que é algo que faz parte da sua essência, como algo completamente negativo, como algo que a diminuiria. Então, assim, beleza, a mulher conseguiu o direito ao voto, conseguiu o seu espaço na vida pública, conseguiu o seu espaço no mercado de trabalho, isso é positivo. Inclusive, a própria igreja vê isso como positivo. Mas a partir do momento em que a essência da mulher é atacada, ou seja, a essência que é firmada, que está embasada na própria maternidade, aí sim a gente pode ver o feminismo, ou seja, o feminismo radical, como algo extremamente negativo nesse sentido. Então, eu até me recordei, no momento que o Sandro falava, da Familiares Consórcio de João Paulo II, em que ele afirma o seguinte, que a mulher, ela pode sim ter o seu espaço no mercado de trabalho, como eu dizia anteriormente, desde que o fato dela também optar por estar em casa, junto aos seus filhos, junto ao seu marido, desenvolvendo as suas tarefas domésticas, que isso não leve a ser considerado inferior.
Então, olha só como a sociedade que acolheu esse feminismo radical, que acolheu essa mentalidade, acabou deturpando aquilo que é a própria essência da mulher, que lá na criação nós podemos ver que ela foi ali entregue ao homem para que fosse um auxílio para ele, para que ela também fosse geradora de uma nova humanidade, para que ela fosse geradora de vida. Então, a partir do momento em que a mulher ataca a própria vida, a partir do momento que ela ataca a própria capacidade de gerar, aí sim se torna um malefício, se torna um risco grande para a própria mulher e para a própria sociedade. É interessante, Mirth, que quando a gente vai ver algumas revistas de grande circulação no país, quando elas abordam o tema, por mais que a mulher tenha conseguido o seu espaço no mercado de trabalho, a gente vê hoje muitas mulheres com cargos de chefia, com altos cargos. Mas eu vi matéria em 2 das grandes revistas do país, de circulação no país, que a mulher, na hora de optar pela maternidade, isso que a Mirth falava, essa essência da mulher, ela abria mão desse alto cargo por decisão pessoal. Ela abria mão por quê? Em favor dos filhos. Em favor dos filhos. Uma outra revista também, ela vai fazer uma pesquisa dizendo que quando a família tem muito bem dividido o papel da mulher, da mãe e o papel do pai dentro de casa, os filhos crescem psicologicamente mais saudáveis. Eles vão saber lidar melhor com a vida. Por quê? Porque vê esse exemplo do papel de cada um dentro de casa. Hoje nós temos essa realidade. Hoje essas diferenças elas são verdadeiras, elas são gritantes, posso dizer, mas a mulher, aquilo que a Miceli foi falando, ela não quer mais, até mesmo, muitas delas, por mais que algumas pesquisas mostrem, elas não querem mais assumir esse papel, esse valor que ela tem de ser mãe, a maternidade. Elas optam em não ter filhos, né? E isso até mesmo no meio cristão também, infelizmente, mas é uma verdade. Como voltar à origem? Qual seria o caminho para voltarmos à essência? Onde eu sim devo trabalhar, até mesmo porque hoje o custo financeiro é muito alto, né? Quem é casado sabe, Cassiano, quem é casado sabe. Então a mulher precisa sim ajudar financeiramente, mas calma aí, qual é o seu primeiro papel como mãe, como esposa, né? Requer mais dela, mas qual seria o caminho para vocês, até mesmo o Cassiano que é casado, para voltar a essa origem? A mulher sim trabalha, mas espera aí, ela é mãe, ela é esposa, né? Ela tem uma outra missão que diferencia um pouco do homem, que ao chegar em casa ele também é pai, mas o papel de mãe é mãe e o papel de pai é pai. Você, Cassiano, né, que casado, né, com filhos de sua esposa, como que você percebe voltar a essa origem, né, do papel do homem e papel da mulher dentro de casa como referência para os filhos? Então hoje eu vejo que por causa dessa coisa da independência da mulher, a mulher hoje ela tem essa necessidade de desvincular essa coisa sabe aquela coisa de pedir dinheiro, de querer comprar uma roupa, ter que pedir para o marido. Ela quer ter essa independência. Hoje eu percebo isso, né, que ela tem essa necessidade de ter o seu dinheiro, de ter as suas coisas, independente de coisa. Mas por outro lado, como a gente já estava partilhando, aí a gente acaba tendo que sacrificar, né, os filhos, deixando os filhos muitas vezes numa instituição, numa escola, ou terceirizando, colocando a educação dos nossos filhos para uma outra pessoa que não tenha, entre aspas, a responsabilidade de formá-los da melhor maneira possível. Então eu vejo que, eu acho que o caminho é a mulher, em primeiro lugar, voltar à sua essência, à sua origem, né? Ele ser materno, da maternidade, de ser mãe, de reconhecer que naquele momento ali, o mais importante é os filhos. Mas aí, para quem é jovem, solteiro, né, Miceli, tá lá, maternidade, mas pensa quando fala maternidade biológica, eu tô grávida, 9 meses, vou ter um filho, mas a maternidade, ela se limita somente ao fato de se ter um filho biológico, ou ela se estende a algo um pouco maior? Fala um pouquinho sobre isso. Fernanda, a maternidade não é algo que se expressa somente quando a mulher é capaz de gerar, biologicamente falando. Eu lembrei-me no momento em que você falava, que o Cassiano falava também, das palavras do bispo Fulton Sheen. Ele é um bispo americano que é considerado o grande comunicador do século XX, ele é venerável, inclusive. Ele diz que não pode ser concebida uma religião sem maternidade. A maternidade que se manifesta na virgindade, pelo reino dos céus, a maternidade que se manifesta na mãe que opta pelo matrimônio, na mulher que opta pelo matrimônio, que tem a graça de gerar filhos, de gerar novos cristãos. E
a partir dessa afirmação de Fulton-Sheen, eu também me recordo do cardeal Joseph Ratzinger, nosso querido Papa Bento XVI, que fala justamente dessa nova visão antropológica que nós precisamos desenvolver. Em que sentido? No sentido de realmente sabermos qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem. A partir disso, o jovem, a jovem que pretende, que tende para o matrimônio, ou até mesmo para uma vocação sacerdotal, ou até mesmo para uma vocação na vida religiosa, na qual oferece toda a sua sexualidade ao próprio Senhor, à igreja, ali ele consegue ver que a sua sexualidade ela é, antes de tudo, um dom. Independente de que sejam gerados filhos ou não. Então, eu sou materno quando eu cuido de uma planta, eu sou materno quando eu observo quem está do meu lado no meu trabalho e de repente está passando um momento difícil, ali eu consigo amparar aquela pessoa com os meus conselhos, com as minhas palavras. Então, essa minha maternidade vai além do meu próprio organismo, além da própria anatomia, além da minha própria, digamos assim, além do meu próprio equilíbrio biológico que me possibilita a tal. Mas essa maternidade me convida também a ser um auxílio para o homem, a ser um auxílio para a humanidade, a ser, digamos assim, aquilo que Bento XVI também fala, que a mulher ela é capaz de humanizar. Ela tem essa linda capacidade de tornar as coisas mais humanas, de fazer com que as pessoas tenham uma visão mais humana em relação à vida. Então, como não dizer que uma freira que está ali se doando para pessoas carentes, o caso de Madre Teresa de Calcutá é muito típico, e das Irmãs Missionárias da Caridade, como não dizer que elas estão ali exercendo a maternidade delas, amparando a igreja que sofre. Então a maternidade é muito mais do que a gente imagina. A maternidade, ela engloba toda a essência, toda a capacidade de amar da própria mulher.